Novamente, bom dia. Essa é a primeira consulta pública, né, do plano de ações do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus. A gente ainda tem mais um evento nessa rodada, né? Antes dessa consulta pública, a gente já iniciou a etapa de discussão do tema com o webinário no dia 11 de novembro, né? Muito produtivo, muito interessante. A gente contou com a participação, né, do Alan Mota, gerente do IGAN, a gente contou com a participação do seu Luiz, né, do coordenador do GAT, né, do Ronald, né, coordenador do GAT conosco, e o pessoal da GEVAP, né, o Carlos Burto, ele também veio apresentar a metodologia que a gente está usando aqui para o desenvolvimento do plano de ações do PDRH do Rio São Mateus, né? Esse evento se soma ao conjunto de eventos que a gente já vem realizando, e é a última rodada de consultas públicas desse processo, né, que iniciou lá em 2018, 2019 teve a primeira rodada de consultas públicas ainda na modalidade presencial, em novembro de 2019, e agora no ano de 2020 a gente já teve no início do ano, a rodada de prognóstico, alternativas de enquadramento, tivemos há pouco, em setembro, a rodada do Programa Preliminar de Efetivação do Enquadramento, e agora a gente discute o plano de ações. Né? A manhã de hoje é uma manhã em que a gente quer conversar e ouvi-los, né? A gente vai tentar manter, e a gente conseguiu no evento que a gente fez, semelhante com o Mucuri, o horário previsto, né? Então a gente acredita que consegue também hoje. A nossa equipe está aqui junto, e junto, intercalado com as apresentações técnicas, a gente vai consultá-los, né, sobre o que vocês pensam em relação aos temas que estão sendo trabalhados no plano de ações, com foco nas ações para a garantia da segurança hídrica. Né? Para iniciar o nosso evento, eu queria convidar o analista ambiental Túlio Bahia, que é o coordenador, né, o nosso gerente de contrato junto ao IGAN, que é o contratante desse conjunto, né, de planos que a gente está desenvolvendo pela Profil Engenharia, que é o Plano Diretor de Recursos Hídricos e Enquadramento dos Afluentes Mineiros do Rio Mucuri e São Mateus, e o Plano Diretor de Recursos Hídricos do Conjunto de Bacias do Leste. Bom dia, Túlio, seja bem-vindo. Obrigado, Karina, bom dia a todos e todas. Conforme a Karina já me apresentou, né, eu sou analista ambiental da Gerência de Planejamento de Recursos Hídricos, do Instituto de Gestão das Águas, né, o IGAN, né, para quem ainda não me conhece, e além dessa função, eu sou fiscal do contrato junto à Profil Engenharia e Ambiente, né, que é a executora aí do contrato que abarca, né, conforme a Karina falou, os planos, Plano Diretor de Recursos Hídricos do Mucuri, São Mateus e Rios do Leste, e o enquadramento dos corpos de água do Rio Mucuri e Rio São Mateus. Isso posto, né, a Karina já colocou a questão das etapas que a gente já passou, né, o contrato ele vem desde 11 de maio de 2018, e a gente está chegando nessa fase final, né, nessa reta final, que é o plano de ações, né, do PDRH. Eu vejo aqui no chat, né, a gente tem vários colegas da Emater, eu agradeço a presença, eu vejo que tem gente de fora da bacia, do Semadem, né, seja bem-vindo, seja bem-vinda, perdão, né, vejo que tem colegas aqui do IGAN, o William Melo, que é nosso colega da unidade regional do IGAN, aí em Valadares, né, que responde aí pelo São Mateus, e principalmente, né, eu agradeço a participação dos conselheiros do comitê, né, através do nosso presidente Luiz Garcia, e o coordenador do GAT, Grupo de Acompanhamento Técnico, né, o Ronald Roth, né, e todos os demais que se fazem presentes, né, eu espero que a manhã de hoje seja produtiva e contribua para esse tema que é tão especial, né, tão importante, né, não só para a bacia, né, hoje a gente vê cada vez mais como que a segurança hídrica, ela entra na agenda política, né, não só na agenda técnica. Então, devolvo a palavra, Karine, e desejo a todos uma boa reunião. Obrigado. Obrigada, Túlio. Eu já aproveito e passo a palavra, né, para o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus, o senhor Luiz Antônio Garcia, né, que está à frente de toda essa mobilização, essa articulação local, para que a gente, de fato, comece a entender como o plano sai do papel. Bom dia, seu Luiz. Seja bem-vindo. Bom dia, Karine. Obrigado. Estou com o problema. Tá me ouvindo bem? Então, eu quero cumprimentar toda a equipe da Profil,
claro, como sempre, é muito eficiente. Quero cumprimentar o Túlio e que todos se sintam cumprimentados aí, o pessoal do IGAN, né, que sempre tem tido uma perseverança em cima desse projeto, que é do plano diretor. Há 10 anos que eu estou em comitê e eu vejo o IGAN lutando por isso, por nós, que é uma luta nossa também. Enfim, eu quero cumprimentar também o Ronald, que tem contribuído muito, muito, muito para esse projeto, esses projetos, ou seja, o ECA e o plano diretor. E cumprimentando, eu quero agradecer a todas as Emater que tem, as escritórios locais de Emater que têm participado com a gente, que não tem contribuído menos, que tem contribuído muito, muito também para esse projeto. E cumprimentar a cada pessoa que está presente na sala, que não faz parte desse grupo coordenador, e agradecer a vocês. Eu fico muito feliz quando tem audiência pública, consulta pública, porque essas pessoas que vivem aqui na bacia, que fazem parte do dia a dia, que moram aqui, que produzem aqui, é que realmente conhecem a realidade, em especial aqui, em específico, a realidade ambiental da nossa área e do que nós precisamos nesses projetos. Então, eu quero agradecer a vocês em especial, porque vocês realmente é que vão enriquecer esse plano diretor e dar a ele a maior confiabilidade, porque cada bacia, a nossa bacia no todo é uma coisa, mas nós temos várias subbacias dentro dessa bacia, e cada subbacia é um clima diferente, uma situação diferente da outra. Temos regiões aqui que chovem mais, regiões que chovem menos, regiões com mais intervenção humana, tem outra com menos, enfim, vocês que vivem aqui na Bacia do São Mateus, que enriquecerão esse projeto. Muito obrigado a todos. Eu não sei se, como na reunião passada, eu vou poder participar efetivamente do início ao fim, aquele dia vocês me deixaram com fome, porque terminou quase 1h da tarde, mas é porque eu tenho alguns compromissos pequenos nesse decorrer aí, eu vou entrando e saindo, mas eu acho que isso não prejudica. Então, um bom dia para todos e muito obrigado. Não, muito obrigada, seu Luiz. Realmente, da outra vez a gente se estendeu um pouco, dessa vez a gente pretende ser mais objetivo e a gente vai conseguir, mas de qualquer forma a gente vai disponibilizar um formulário, consulta pós-evento, porque a gente entende da relevância, né, do tema, da importância das contribuições, então a gente vai disponibilizar para os conselheiros, né, para as pessoas que estão aqui, para compartilharem também os seus contatos, né, esse formulário pós-consulta que vai ter as mesmas questões, para que a gente também consiga contribuir, a gente vai tentar não avançar no almoço. E aí, sendo o mais breve possível nessas introduções, para que a gente já inicie a sessão técnica, eu convido, né, o nosso engenheiro cartógrafo, né, Vinícius Montenegro, que vai conduzir essa parte do trabalho e vai apresentando a equipe que vai trabalhar conosco ao longo da manhã. Que seja uma manhã bastante produtiva, a gente pode seguir conversando pelo chat, né? Quem tiver dúvidas ou questões podem, né, solicitando, somos um grupo pequeno e vai funcionar muito bem a nossa manhã de trabalho. Muito obrigada. Olá, pessoal, bom dia. Bom, então, estamos aqui para mais essa reunião de São Mateus. Muito feliz de estar de novo numa reunião do comitê. Uma pena que não presencialmente, mas a gente vai fazendo o que dá por vídeo da melhor maneira possível, né? Então, estamos aqui com a equipe da Profil, com o Carlos, que é diretor da Profil e está acompanhando essa parte do plano de ações mais de perto, o Altbert, que é sociólogo e está participando junto com a gente também, o Sidney, que é outro diretor da Profil também está com a gente aqui hoje, que tocou bastante a parte do enquadramento com vocês, né? A gente fez uma certa divisão de equipe para conseguir dar conta de elaborar os dois instrumentos dentro do cronograma do projeto, né? Estamos aqui com a Paola também, que é engenheira ambiental, está participando dessa parte de elaboração do plano de ações. Eu sou o Vinícius, sou engenheiro cartógrafo, e para a gente começar, queria tirar uma fotinho para o evento, para a gente também poder depois divulgar nas redes sociais. Então, quem puder ligar a câmera, né, ficar na posição que achar mais adequada, um sorriso para a câmera,
eu vou tirar a fotinho para a gente divulgar depois. Beleza? Acho que eu vou lá. Deixa eu ver só aqui se deu tudo certo com a nossa foto do evento. Vamos ver se funcionou. Funcionou. Acho que tá todo mundo bem. Não vai ficar ninguém bravo comigo depois da divulgação. Faz um Photoshop se eu preciso. Que a coisa a gente edita para deixar todo mundo bem. Bom, pessoal, então, para a gente começar, vou pedir licença para compartilhar com vocês a apresentação que a gente vai fazer hoje. E aí vocês me avisem se ela foi... Acho que ela está indo agora. Pronto. Já estamos vendo. Perfeito. Então, pessoal, o que a gente vai falar hoje, né? Hoje, o tema geral da consulta é as ações para a segurança hídrica, que a gente vai propor dentro do contexto do plano de ações. Então, para começar uma apresentaçãozinha falando dos objetivos gerais do plano de ação e do contexto de elaboração dele aqui, para a Bacia de São Mateus. Depois eu vou passar a palavra para o Carlos, que vai falar um pouco da arquitetura do plano de ações, ou seja, como que a gente está pensando em organizar e estruturar a série de ações que a gente vai propor para o plano, né, e já aproveitando todo o histórico de elaboração que a gente teve ao longo desses últimos anos aqui para a Bacia de São Mateus. Depois a gente vai tratar das ações de segurança hídrica mesmo, e aí a gente separou em alguns grandes temas, assim, mais gerais, do que a gente pretende para as ações, para a gente priorizar também esses temas aí na região. E, por fim, falar dos próximos passos, né, que a gente ainda tem mais um evento pela frente, nessa etapa de plano de ações, que aqui para São Mateus vai ser no dia 2 de dezembro, né. Então, a gente falar de como é que a gente pretende fazer os próximos passos para finalizar essa etapa e também de finalização por completo, tanto do plano diretor de recursos hídricos, quanto do enquadramento de corpos de água aqui para a Bacia de São Mateus. Então, falando dos objetivos e contexto para a elaboração do plano diretor de recursos hídricos, né? Aqui trazendo o conceito, né, do que é esse plano de ações, né, que da resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, então, que objetiva mitigar e minimizar os problemas que a gente identifica na região, e aí, para identificar esses problemas existentes na região, identificar esses conflitos pelos usos das águas que a gente vê na região, a gente elaborou um diagnóstico, né, e também, dentro do conceito que é o plano de ações, né, antecipar os problemas relacionados aos recursos hídricos, né, e aí, para isso, a gente elaborou um prognóstico, assim, então, o plano de ações, ele propor ações para identificar, para mitigar, minimizar, resolver todos os problemas que a gente identificou que existem e também que podem vir a existir aí na região, né. E como que a gente pensou o caminho para a elaboração desses instrumentos, e aí, claro, tomando como base o que já estava no termo de referência da contratação da Profil para esses estudos, né? Então, como aqui para o São Mateus, e aí o mesmo ocorre para a Bacia do Mucuri também, que é o processo que rola em paralelo, junto com o conjunto de bacias do leste, a gente elaborou os dois estudos juntos, né? Então, tinha a previsão de elaborar tanto o plano diretor de recursos hídricos quanto o enquadramento de corpos de água, né? Dentro do mesmo contrato, né? E também aproveitando o momento para fazer com que esses instrumentos fossem, de fato, integrados, né? Então, o caminho para a elaboração é um diagnóstico e um prognóstico elaborado para os dois estudos, tanto para o plano diretor quanto para o enquadramento, né? E aí, passadas as etapas de diagnóstico e de prognóstico, a gente começa a ter produtos específicos, né? Então, a gente tem um produto de alternativas de enquadramento, né? Que já foi elaborado, já foi aprovado, já foi entregue nas suas versões digitais. A gente tem só aqui do São Mateus ainda uma etapa de apresentar ele na plenária do CBH, plenária que, se não me engano, está previsto para ocorrer agora dia 24, então a gente ainda vai fazer uma apresentação desse produto para a plenária do comitê, e depois da apresentação plenária do comitê, a nossa intenção é já mandar as vias impressas, né? Então estamos só na espera desse passo para poder entregar as vias impressas desse produto para vocês, né? O próximo produto, ainda dentro do escopo do enquadramento, é o programa preliminar de enquadramento, né? E aí, para esse produto, a gente já cumpriu as etapas participativas, ou seja, a gente já fez
5 reuniões aí na região para elaboração do programa preliminar de enquadramento, e o que ficou ainda de etapa de participação é a audiência pública, que a gente deve fazer, imagino que no início do próximo ano, né? Então, ainda falta só essa etapa de audiência pública, e aí, claro, a gente tem que pegar todo esse conjunto de informações que a gente colheu ao longo dos eventos de participação e colocar para dentro do relatório e fechar ele para entregar para avaliação do GAT e depois, claro, do CBH na apresentação que a gente sempre faz a cada produto. Passada essa etapa do enquadramento dos corpos de água, a gente se volta para o plano de ação, né, que é essa etapa que a gente está fazendo agora. A gente teve um primeiro evento já, que foi um webinar, que era exatamente para informar o que era o plano de ação, mais ou menos como é que ele ia funcionar, e principalmente como que a gente pretende estruturar metas e indicadores para a realização dessas ações, ou seja, como que a gente vai estruturar indicadores de acompanhamento e como que a gente pretende traçar as metas do plano, né? Então, essa parte mais conceitual sobre metas e indicadores foi no evento passado, que teve esse webinar, e hoje a gente está aqui para tratar de algumas ações mais especificamente que vão compor o plano de ação, que a gente deve apresentar como um conjunto mais consolidado e estruturado na nossa próxima reunião. Depois disso, a próxima etapa de elaboração é justamente a consolidação do plano diretor de recursos hídricos, ou seja, juntar tudo num produto único, né, que é o diagnóstico, o prognóstico, o plano de ações, e a parte de gerar um resumo, gerar o relatório do plano como um todo, né? E aí, por último, depois já do plano consolidado, a gente faz o recorte das ações do enquadramento de novo para o programa de efetivação do enquadramento, programa final de efetivação do enquadramento mesmo, né? Como que isso foi realizado até agora, né? Então, a gente fez o prognóstico, né? O prognóstico é uma fase bastante extensa, porque a gente passou por alguns percalços no meio do caminho, né? Superamos todos eles, inclusive uma pandemia aí, né? Que ano passado acabou atrasando bastante que as coisas ocorressem como a gente pretendia, né? Então, a gente conseguiu, durante aí uns bons 2, 3 anos, elaborar esse diagnóstico. Acho que, no fim, o produto ficou bem contente, a gente conseguiu discutir N temas e que facilitaram um avanço mais rápido esse ano, né? Então, com base numa experiência longa de diagnóstico, a gente conseguiu cumprir várias etapas esse ano, né? Incluindo prognóstico, alternativa de enquadramento, programa de efetivação de enquadramento. Estamos agora fechando o ano com o plano de ações, né? Do diagnóstico, a gente vai fazer um recorte bastante curto agora, né? Até para situar quais são as informações mais importantes, né, que a gente tem ali da região, né? Apesar de que é um relatório bastante completo e extenso também. O diagnóstico já está à disposição do CBH, então a gente pode enviar também para alguém que queira as informações mais específicas e consultar o relatório. Então, do que a gente tem de informação mais relevante para a bacia, né? Do ponto de vista de conservação ambiental, e aqui eu trago um pouco de volta a fala do que o Luiz Garcia fez no início, a gente buscou dividir a região, né, em unidades de planejamento, que a gente chama, e aí essas unidades a gente estruturou ela dentro do diagnóstico para que a gente conseguisse focar na bacia dentro de suas particularidades, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui nesse mapa, vocês podem ver que a região mais preservada é o que chama de UHP3, que é a bacia do rio Cotaxé, né, a parte mais próxima das nascentes do rio Cotaxé, ou São Mateus do Braço Norte, como também em algumas regiões chamam, que é a região de Frei Gaspar, pega um pouco do interior de Tambacuri, um pouco do interior de Ataleia ali, né? Então, é aquela região que está mais verde, mais escura no mapa, é a região que a gente tem o maior quantitativo de áreas preservadas aí na região. Depois a gente tem a parte mais central dessa bacia de São Mateus ali, que é a região do Rio Cibrão, e também que é essa região perto de Imperador, Nova Módica, São José do Divino, e a região do Ribeirão Peixe Branco, que acaba não tendo nenhuma sede municipal ali dentro, mas pega a parte interior de Ataleia, por exemplo, né, que são regiões que estão um pouco menos preservadas, tem um quantitativo menor de vegetação nativa em relação aos usos antrópicos da terra. Também a gente tem a parte sul aqui de São Mateus, que é a parte, de fato, mais populosa, né, a região onde está Mantena, São João do Manteninha, Central de Minas, Itabirinha, Nova Belém, Mendes, Pimentel. Então, todo esse conjunto é o que a gente colocou como unidade de planejamento única, né, onde está o quantitativo maior populacional da bacia, e é a bacia que a gente chama de Rio Cricaré ou São Mateus do Braço Sul,
como chamam aí na região, né? Trazendo mais alguns dados do diagnóstico, aqui a gente tem a questão do abastecimento de água aí na região e a distribuição de população também, né? Então a gente pode ver que esses pontinhos pretos, essas pessoinhas, demonstram um pouco como é que é a densidade populacional na região, né? Então a gente tem de fato essa região como a mais populosa, e aí conforme a gente vai indo para o norte, e principalmente essa parte aqui do Ribeirão Peixe Branco é a menos populosa, né? A questão de abastecimento de água no São Mateus, principalmente o abastecimento urbano, não é um problema tão grave, mas claro que pode avançar. A gente tem aí número de cobertura de abastecimento próximos a 90%, 90%, sempre dá para chegar mais próximo do 100 ali, né? Claro que 100% não se atinge, porque sempre tem uma ligação por fazer, mas é um avanço ainda pequeno e que a gente acha que é relevante, a gente vai tratar disso hoje, né? E a questão de perdas de água no sistema de abastecimento aí na região, né? A gente nota que não são perdas tão expressivas quando a gente olha em nível nacional, mas numa situação de escassez de água é sempre um tema que a gente tem que avançar, porque é uma água que de fato está sendo desperdiçada, né? E com alguns avanços tecnológicos e mesmo de renovação de rede e algum cuidado maior nesse quesito, a gente consegue reduzir um pouco essa água que está sendo perdida na distribuição para o abastecimento, né? Aqui alguns dados de esgotamento sanitário, né? Esse tema foi tratado de maneira mais exaustiva na parte do enquadramento de corpos d'água, né? Então foi a fase anterior, e a gente pretende trazer isso para dentro do plano de ações utilizando o que vai ser proposto no enquadramento de corpos de água, e aí, obviamente, o esgotamento, do ponto de vista de carga de esgoto gerado mesmo, ele vai ser mais problemático onde a gente tem mais pessoas, né? Então a gente nota que essa parte mais escura aqui, que é a parte sul de São Mateus, região onde está Mantena, São João do Manteninha, Central de Minas, Itabirinha, Nova Belém, São Félix e Mendes Pimentel, é a parte mais problemática, né? Contudo, também é a parte onde a gente vê um quantitativo maior de coleta de esgoto, né? A gente ainda tem que avançar em coleta, mas tem que também avançar muito em tratamento, né? Para a gente conseguir, quando essa água volta para os corpos hídricos da região, ela voltar com uma qualidade mais avançada, né? E isso a gente vai trazer para dentro do plano de ações. As ações estão sendo propostas para o enquadramento. Falando um pouco agora da questão do uso rural aí na região, né, a parte de agropecuária, né, a gente tem de fato nessa região aqui em Nova Módica, Pescador, São José do Divino, onde a gente tem o uso mais intensivo da terra, por assim dizer, né, onde a gente tem mais áreas rurais, mais áreas utilizadas para agropecuária, em relação às áreas que ainda possuem vegetação nativa, né? Contudo, o maior quantitativo mesmo produzido, né, ou seja, o maior VAB produzido, né, o valor agregado bruto, está nessa região sul aqui de São Mateus, né, onde a gente tem não só a maior extensão territorial, mas também o maior VAB, e onde a gente tem também as maiores demandas de água para a agropecuária, né, principalmente de irrigação, né. Falando de demandas, a distribuição das demandas na bacia, ela se dá da seguinte forma, né? Nessa região do sul aqui é onde eu tenho a maior demanda total, né? E aqui com uma participação mais expressiva ainda do abastecimento de água, né? Que é essa porçãozinha azul das pizzas, né? Então, é justamente aqui onde eu tenho o maior quantitativo populacional, onde eu tenho a maior carga de esgoto e onde eu vou ter também a maior demanda por abastecimento de água, né? Então, a questão ligada ao abastecimento, ela aparece muito mais forte aqui nessa região, né? Essa região também é uma que apresenta uma demanda um pouco maior para pesca e aquicultura, então a gente traz não só a questão de manutenção de uma vazão mínima nos corpos d'água para a preservação ambiental e conservação dos ecossistemas, ou seja, para manter aqueles corpos hídricos vivos de fato, mas também aqui uma questão um pouco mais ligada à pesca e aquicultura de fato, assim. Então eu tenho uma outra demanda aqui por um uso que ele é mais específico nessa região aqui da bacia, alguma outra coisa dessa região norte ali, de Ataleia, Ouro Verde, Minas, mas ele é mais expressivo nessa partezinha sul da bacia aqui. E aqui também a gente vai ter uma demanda muito grande para irrigação, né, e também a gente tem uma questão nessa parte mais próxima do Espírito Santo aqui, muitas captações de pequeno porte, né, então de irrigações menores também, né, que é uma coisa que a gente chama a atenção aí na região, que a gente tem muitos usos pequenos, muito distribuídos, né, então acaba pressionando bastante os corpos hídricos aí da região. Nessa região mais oeste da bacia aqui, a gente tem um aumento da demanda por dessedentação animal proporcionalmente, né? Então aqui é onde a gente vai ter
a dessedentação animal aparecendo com um pouco mais de força, né? Ali, região mais próxima de Tambacuri, Frei Gaspar, Pescador, é onde essa demanda acaba aparecendo como a maior da região. Isso aqui, os principais resultados do diagnóstico, né? Claro que tem muito mais coisa no relatório, mas também não vamos fazer uma reapresentação completa aqui, porque a gente precisa avançar, né? Tratar dos outros assuntos do plano mesmo, de fato, né? Para falar um pouco do como que essas demandas a gente enxerga o futuro delas, né? Falar como que a gente vê a evolução dessas demandas ao longo dos 20 anos, né? Que a gente está planejando aqui no plano, né? Que tem um horizonte de planejamento que vai de 21 a 41, né? É o nosso horizonte de planejamento do plano. Como que ficam essas demandas, né? E para isso a gente tratou no prognóstico. O prognóstico a gente fez no início desse ano, né? Então ele já traz informações publicadas até ali janeiro de 21. A gente tentou buscar os dados mais atualizados que se tinham, né? E aí, dessa pesquisa sobre os dados, a gente tem aqui a evolução da participação setorial das demandas, ou seja, como que cada setor vai se comportar no bacia, qual setor vai ter uma demanda aumentando, qual setor vai ter uma demanda reduzindo. A gente nota que, no geral, as demandas devem aumentar bastante. Nos próximos 20 anos, a demanda de água pode aumentar muito, né? Mas essa demanda de água ela aumenta muito pressionada pela irrigação, né? Então, a irrigação deve ser o grande setor, né? O que vai demandar mais água nos próximos anos, né? Então, e aí na bacia a gente tem dois casos. A gente tem tanto irrigação de maior porte, que podem começar aí na região, principalmente naquela região mais do sul, que já é a região mais pressionada, como a gente pode ter irrigações de pequeno porte naquela região mais do norte lá, aumentando um pouco, assim. Então a gente tem esses dois casos, né? O que isso causa do ponto de vista de pressão sobre os recursos hídricos aí na região, né? Então, aqui nesse slide a gente pode ver o quanto que a pressão aumenta ao longo desses anos para cada uma daquelas regiões de São Mateus. Então, aqui, nessa primeira linha, a gente tem justamente aquela parte sul, que é justamente a parte que já está mais pressionada na região. Então, a gente já tem do recurso hídrico disponível, né? A gente já tem ali o recurso disponível seguro, assim, que a gente chama, assim. Então, considerando uma vazão que quase sempre vai estar disponível no rio, né? Então, a gente já tem próximo de 40% sendo utilizado, ou potencialmente utilizado. Então, a gente já tem esse nível de demanda. E a gente pode chegar, né, até uma demanda de 60%. Né? Ou seja, aqui a gente estaria numa situação de conflito bastante grave, que a gente ultrapassaria, inclusive, o critério de outorga aí de Minas Gerais, que é de 50% da vazão disponível. Né? Então, a gente tem uma demanda que, de fato, vai se acelerar nos próximos anos, né? E aqui, trazendo a questão de eventos extremos, fica ainda pior, né? No prognóstico, a gente fez um exercício, né, de tentar entender como que essas demandas se comportariam numa situação de escassez, né? Então, a gente pegou o histórico de eventos de escassez da região, projetou ele para o futuro, né, e fez um cenário de escassez, né, e como que isso se refletiria na região. Essa bacia aqui da parte sul do São Mateus e a região do Alto Rio São Mateus, no braço norte, que é lá para perto de Itambacuri, né, indo lá para Itambacuri. Itambacuri já está fora da bacia sede, né, mas tem uma parte interior que é importante ali, mas principalmente a região próxima de Tambacuri e Frei Gaspar também preocupa bastante, porque a gente pode ter essas demandas maiores se aproximando muito do critério de outorga. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter mais água sendo demandada do que água disponível. Então, a gente precisa trazer ações para aumentar um pouco a água disponível. O que a gente fala de aumentar a água disponível, né? Aumentar, diminuir um pouco, aumentar um pouco a eficiência dos usos para que eu consiga seguir utilizando água, seguir produzindo, né, mas com menos água necessária. Né? Então, essas duas regiões são as mais preocupantes do ponto de vista de demandas, né? E as outras, elas se mantêm ainda dentro de níveis que a gente pode dizer que são aceitáveis, assim, né? Provavelmente a gente vai ter um ou outro evento de escassez que complica um pouco a coisa, né? Que traga uma escassez que tenha menos água do que necessário, mas, no geral, as outras regiões vão se manter dentro de um critério de uso bastante adequado. Né? E como é que a gente propôs soluções para isso ainda dentro do prognóstico? Né? Então, o prognóstico me traz esse exercício de quais seriam as soluções que a gente poderia aplicar. Né? Soluções não estruturais são as soluções mais ligadas à gestão, mesmo de fato, e as soluções estruturais, que são mais ligadas às obras, né? Por exemplo, construção de barragens, algumas coisas desse tipo, que a gente pode fazer para solucionar
os problemas que a gente enxerga para o futuro na região, né? O prognóstico traz alternativas de intervenção, então, ou seja, o que a gente propôs é que a gente já pode enxergar alguns temas relevantes aí na região, então a gente traz redução de perdas de sistemas de abastecimento, perfuração de poços, ampliação da capacidade das ETs, aumento de eficiência de remoção de carga orgânica, construção de novas ETs, então a gente vê que esgotamento sanitário é de fato uma questão aí na região, né? Como eu disse, a gente já tratou disso no enquadramento, né? E depois a gente tem questões ligadas ao saneamento rural, né? Um maior sistema de controle também, né? Porque quando a gente vê que os conflitos podem se acelerar no futuro, a gente tem que estabelecer medidas que ampliem o controle que a gente tem sobre essas questões, né? E a questão de reuso de água também, que é algo que pode aparecer, mesmo que a demanda industrial na bacia seja pequena, a gente pode trabalhar em algumas ações que minimizem ainda mais o impacto das atividades sobre os corpos hídricos, né? Então, voltando para o nosso caminho de elaboração do plano, né? Então, essa foi a etapa que a gente cumpriu até o início, meio desse ano, assim, né? Diagnóstico e prognóstico. Depois a gente passou pelas outras duas etapas de enquadramento. Como eu já falei, a de alternativas está quase fechada já. O do programa preliminar a gente ainda tem a elaboração do produto para cumprir, né? E foi onde a gente tratou de qualidade da água. E hoje a gente está aqui para tratar justamente de quantidade de água, né? Então, o que o plano de ações vai trazer de fato? Ele traz o enquadramento para dentro do plano, para que a gente tenha a elaboração de instrumentos de fato integrados, né? E adiciona as ações de enquadramento todo o arcabouço de instrumentos de gestão, né? E principalmente as ações mais ligadas a gente garantir a quantidade de água, ou seja, garantir a segurança hídrica. E aí, para isso, a gente bolou uma estrutura do plano, uma arquitetura do plano, né? E aí, para falar exatamente da arquitetura do plano de ação, eu vou passar a palavra para o Carlos, vou pedir licença para parar a minha apresentação aqui. E aí eu passo a palavra para o Carlos agora para contar para vocês o que a gente está pensando como arquitetura do plano de ação. Gente, bom dia novamente a todos. É uma satisfação aqui estar de novo no São Mateus, né? Semana passada a gente teve a oportunidade de conversar um pouco mais em termos de conceito, né? Que são trazidos aí para o PDRH, e hoje é uma conversa mais específica, né? Relacionada com o programa de ações que está sendo pensado para esse plano diretor, para o plano diretor do São Mateus, né? Primeiro dizer que por que o Vinícius fez esse resgate, né, de algumas informações centrais do diagnóstico, daqueles resultados principais do prognóstico, né? Porque, junto com o enquadramento, né, porque aqui a gente tem o privilégio de contar com um processo de enquadramento robusto e uma proposta de enquadramento definida, com ações concretas para que as metas possam ser atingidas, junto com esses resultados do enquadramento, o diagnóstico e o prognóstico são as bases deste programa de ações e de qualquer programa de ações no plano de recursos hídricos, né? Então, o objetivo é cercar a problemática percebida que é atual, né, o diagnóstico, prever algumas situações de piora ou melhora de alguns contextos no prognóstico, né, e trazer ações que possam minimizar impactos de aumento de demanda ou impactos associados às crises hídricas, que são cada vez mais recorrentes, né? E também, de novo, puxando o assunto do enquadramento, né? Mirar nas metas aí de melhoria de qualidade da água, das intenções aí previstas ou decididas naquele processo de enquadramento que foi tão rico aí, teve tanta participação de todos. Então, o que eu trago aqui, como o Vinícius falou, é a arquitetura do programa, né? Vou compartilhar com vocês a minha tela agora. Quase esquecendo e seguindo aqui, falando sem vocês. Feito, Carlos. Feito? Ótimo. Feito. Então tá, arquitetura do plano de ações. A gente costuma organizar um programa de ações, e tem feito isso sempre, porque é como se faz, né? E está fazendo aqui no PDRH do São Mateus, em níveis, né? Níveis de compreensão, enfim, de apresentação. Então, nós temos as componentes que dão o viés estratégico, né? Organiza os grandes temas da bacia, né? As componentes são 5, posso antecipar. Um nível mais tático, que é o
desdobramento daquelas componentes em programas, né? Ele organiza também objetivos e responsabilidades, já dá um viés sobre isso, e onde assim o nível operacional, né, que é o nível de detalhamento das ações. Então, esse plano também está organizado dessa forma. A gente tem especificamente 5 componentes, 24 programas e 60 ações no plano diretor de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus, né? Então, o detalhamento que a gente vai avançar agora é acerca desses componentes, programas e ações. Sobre as componentes, nós temos as 5, né? Como eu já antecipei ali. Então, uma primeira componente de instrumentos de gestão, uma segunda de fortalecimento institucional e a componente de aperfeiçoamento da gestão. Essas 3 compõem o que a gente poderia chamar de agenda azul do plano, né? Ou seja, ações que são mais intrinsecamente ligadas ao sistema de gestão de recursos hídricos, né? Tem as alçadas mais afeitas ao sistema, né? E elas são importantes porque na primeira delas a gente tem o conjunto de ações para a implementação dos instrumentos, na segunda delas aquelas ações de fortalecimento institucional, tanto do comitê quanto do órgão gestor, né? O aperfeiçoamento da gestão tem a ver com ampliar o ferramental disponível para a governança das águas, né? Ou seja, dar mecanismos àquele sistema fortalecido pela segunda componente, né? De fazer aí o exercer o seu papel, e depois as 2 componentes setoriais, né? Que são justamente o saneamento, né? Onde são trazidas boa parte das ações, aquelas do enquadramento, inclusive, né? Uma grande questão que se coloca não só na Bacia do São Mateus, mas, enfim, no país como um todo, são as questões de saneamento, e são elas que impactam fortemente aí o recurso hídrico nas proximidades das cidades, né? Então, aqui a gente vai ver as ações de saneamento e também as ações de conservação dos recursos hídricos, né? E importante dizer, esse contexto dessa componente de conservação no PDRH do São Mateus, eu dizia isso que vale também lá no Mucuri, quando a gente conversava sobre o Mucuri, né? Essa componente carrega em si algumas atuações setoriais voltadas à gestão da quantidade de uso que se faz nos setores produtivos, agropecuária, indústria, mineração, e a produção de carga poluente, né? Ou seja, geração de efluentes. Então, está nessa componente, para que ninguém sinta falta, e eventualmente uma componente mais setorial voltada à agropecuária, indústria, mineração, setores produtivos da bacia, estão ali, né? Porque ali elas ficam melhor representadas enquanto o limite da alçada que a gente tem de interferir justamente sobre esses setores. Então, a gente vai ver um conjunto de estudos mais voltados a subsidiar ações do que propriamente as ações, porque elas são de investimento setorial. A primeira componente, agora desdobrando um pouco mais, né? Os instrumentos de gestão. A gente tem... Opa, pulou aqui. A gente tem 6 programas, né? São 6 programas, 5 para os primeiros 5 instrumentos, né? Outorga, cobrança, enquadramento, sistema de informações e plano de recursos hídricos, e um terceiro programa que junta os últimos instrumentos aí da política estadual de recursos do Estado de Minas Gerais, que é a compensação, rateio e penalidades, né? Sempre que aparecer esse símbolozinho aqui, está de propósito, ele confere ao programa a indicação de que existem nele ações voltadas ao enquadramento, que vem lá do processo de enquadramento, né? Então, uma questão importante aqui, do ponto de vista desse programa, e já posso adiantar, ele tem 13 das 60 ações, né? É uma questão voltada aos usos, né? A regularização, cadastro e compreensão dos usos da água que se faz na Bacia de São Mateus, que está associado aos usos até então chamados de insignificantes, né? Os estudos que a gente tem feito sobre os cadastros de uso, ou sobre o cadastro de uso insignificante de GAN, mostra que são muitos na Bacia de São Mateus, né? E no somatório podem, de fato, significar que, eventualmente, o critério precisa ser revisado, alguma coisa nesse sentido. Para não ser taxativo nesse momento, a gente vai perceber que há uma ação dentro do programa de outorga, justamente para revisar
esse procedimento de usos significantes da Bacia do São Mateus. Então, essa é uma particularidade aqui. Na cobrança, são feitos os necessários estudos preliminares aí de arrecadação, né, considerando os modelos de cobrança mais comuns, e aquele também aí da ADN recente aí do Conselho, né? O enquadramento carrega as ações de enquadramento, como eu dizia, sistema de informações, como organizar, né? Então, conjunto de ações, como organizar as informações, inclusive as que foram produzidas no âmbito do plano. O plano, propriamente dito, como acompanhá-lo e como prever as suas revisões. E aí, por último, as compensações, até penalidades, como um último programa dessa componente de gestão. Eu diria que são 13 de 60 das ações todas nesse primeiro componente. O fortalecimento institucional é a segunda componente, né? E a gente tem 4 programas, né? E vejam que o primeiro deles é justamente o fortalecimento do comitê, né? E aqui traz as questões associadas à presença ou à viabilização da presença de uma entidade equiparada, né? Que faça às vezes de agência de bacia, formalização e cooperação para desenvolvimento técnico-científico, né? Ainda está no instinto aí de fortalecer o sistema, fortalecer os entes para que possam, especialmente de posse de um plano de diretor, né, fazer valer aí as suas intenções enquanto propostas do plano diretor, sair do papel. Os dois últimos programas dessa componente, né, a comunicação e a educação ambiental, né, na comunicação a necessária publicização do processo de implantação do plano, né, assim como das ações do comitê, né, isso dá transparência, é um dos princípios aí que regem tudo que a gente está fazendo, né, e a educação ambiental, que vem a ser, como a gente costuma usar aquele termo, transversal, praticamente aí a todas as componentes, está posta aqui enquanto fortalecimento, nos parece bem adequado. As ações de educação ambiental também tem a ver com o enquadramento, está aqui o simulador do enquadramento. 13 antes, mais 12. Mais 12, desculpem. 12 ações de 60 estão postas na segunda componente. A terceira componente, aquela das ferramentas, né? Aí tem aquelas engrenagens ali em cima, que simbolizam bem, é a do aperfeiçoamento da gestão, né? Então, aqui a gente tem a Secretaria Executiva de Apoio Técnico à Gestão, a gente tem a importante presença das ações de monitoramento, né? Foi algo que foi possível já tratar enquanto as discussões do enquadramento com a equipe do IGAN, responsável pelos monitoramentos dos aperfeiçoamentos necessários ao monitoramento do São Mateus, né? Estão colocadas aqui ações voltadas à contingência hídrica e eventos extremos, segurança de barragens, desenvolvimento do conhecimento técnico e científico, né? Enquanto ferramenta, preencher as lacunas de informação que foram identificadas no diagnóstico ou, eventualmente, até no prognóstico, é importante para que a gente esteja preparado, inclusive para a próxima revisão do plano, ter melhores condições ou ainda mais condições de ter os planos aderidos aí às realidades locais. Mais 11 ações. Então, 13, 12, 11 ações. Importante dizer, então, que aqui nessa terceira componente a gente fecha a temática aí mais azul, né? E a gente tem 2/3 praticamente das ações, né? São 36 ações das 60 dispostas nessas 3 primeiras, né? Que são aí mais afeitas ao sistema, como eu dizia desde o início. A quarta componente, a componente do saneamento. Ela tem 5 programas, porque estão aqui dispostas as quatro componentes, por assim dizer, né, do saneamento, né, as 4 abas aí, que é o abastecimento, o esgotamento sanitário, a drenagem urbana e os resíduos sólidos, né, a gente viu por bem ter um programa específico para o saneamento rural e outro específico para o saneamento urbano, né, denota a importância que já vem sendo dado para o saneamento rural. Tem ações no enquadramento voltadas aí ao saneamento rural, ele tem uma abordagem
muito importante do ponto de vista até nacional e de investimentos do próprio MDR, que é o Programa Nacional de Saneamento Rural, então tem uma abordagem bem específica, e por conta disso sugeriu que a gente desmembrasse aí as questões de esgotamento no urbano e no rural. Então aqui no esgotamento sanitário urbano a gente teve boas condições de dar os indicativos do tanto de carga poluidora que precisa ser removida em função das metas do enquadramento e assim por diante. Abastecimento e universalização do acesso à água, né, é algo que não pode sair do radar, precisa estar na pauta. A gente não tem índices ruins, efetivamente, de abastecimento, mas é a circunstância que precisa mirar, por conta, inclusive, de uma estratégia de saúde pública, né, precisa mirar a universalização do serviço. Né. Drenagem urbana e resíduos sólidos compõem aí, junto com as demais, os programas do saneamento, e tem ações dispostas aí. São 11 ações, 11 de 60 ações estão postas no saneamento. A última componente não é menos importante, né? Vocês vejam que o símbolozinho do enquadramento aqui está em todos os programas, todos os 4 programas, 13 ações, né? Tem ações associadas às decisões lá do enquadramento, associadas a buscar as metas definidas naquele processo, né? Que são metas de qualidade da água, né, para o futuro. A gente tem um programa de manejo de água e solo na agropecuária, e aí, reforçando mais uma vez aquele aspecto importante, conceitual, trazido para esse programa de ações, né, são ações setoriais, mas são ações de base aqui, para que se possa fazer um melhor manejo da água, né, quantidade, e também uma melhor gestão aí das cargas poluidoras, tanto na agropecuária quanto na indústria e na mineração. A gente está sempre trabalhando no ponto, no lado da balança, que é quantitativa e qualitativa também. O terceiro programa da conservação, né, são talvez o mais afeito aí à conservação, né, são voltados aí às unidades de conservação ambiental, conjunto de ações, e por último o programa do mais efetivo de atuação, que é justamente a restauração e a conservação de áreas prioritárias. Dito isso, a gente tem 13 ações de 60, né, aproximadamente 20%. Se a gente olhar só para o conjunto de ações, a gente ainda vai detalhar a questão do tamanho dos investimentos, mas em número de ações a gente tem mais ou menos 60% das ações nas 3 primeiras componentes, são 36 e 60, 20% no saneamento e outros 20% aqui na componente de conservação. Parece bastante adequado do ponto de vista de arquitetura do programa em si. Disposta a arquitetura do programa, a relação de componentes, programas e ações, como é que essas ações vão ser, esses programas, ações, enfim, vão ser detalhadas, né? A gente tem um detalhamento associado a objetivos e metas, né? A estrutura em si, né? Resultados esperados, interfaces com outras ações, né? Potencializa o resultado se a gente consegue compreender ações, por exemplo, que podem ser resolvidas juntas, né? Atores intervenientes e responsabilidades, um programa de ações necessariamente precisa dar esses indicativos de quem vai tocar, né, e quem vai se responsabilizar, o papel do comitê enquanto acompanhar ou eventualmente executar ou influenciar essas ações, estimativa de recursos e fontes para esses recursos, né? A gente tem aí o importante passo para ser dado com relação à cobrança, mas não está proibido, pelo contrário, né? O aporte de recursos de outras fontes de financiamento, e essa abordagem também vai ser dada no âmbito do plano, cronograma e indicadores de acompanhamento e sucesso. Tem uma marca aqui, que é um link que a gente faz com a semana passada, né? Foi o webinário que discutiu mais conceitualmente as questões de metas, indicadores e tudo mais. E eles são de fundamental importância para que o plano possa ser acompanhado, né, depois de desenhado, depois de proposto e aprovado pelo comitê. O único slide para fazer de maneira
mais aprofundado esse link com o que eu dizia do conceito, né? Quando a gente for desenhar metas, a gente precisa ter em mente, né? Ou está tendo em mente, na verdade, porque elas estão sendo desenhadas e vão ser apresentadas ao comitê em seguida, né? Elas são sempre quantificadas e realizadas num determinado período de tempo, né? Então, cada meta vai dizer quanto e quando, né? Elas precisam ser assim, porque elas têm que ser claras, tem que visualizar ou determinar aí os caminhos escolhidos para a execução das ações, né? E aí sim elas vão orientar as atividades, né? E servir efetivamente de instrumento para avaliar o que foi previsto, o que foi realizado. A gente lança a mão de uma metodologia que foi discutida no webinário da semana passada com vocês, né? Que é a metodologia também empregada em todo o estado de Minas Gerais nesse momento, do MOTA 2018, né? E você tem bastante claro, né, que em separando, né, o que é objetivo e a meta, a gente percebe que o objetivo é o desejo, é a aspiração, é o que se pretende alcançar, né? E a meta é passos e prazos, né? Aquela coisa mais matemática, aí, por assim dizer, para que ela efetivamente indique as formas de acompanhar a implementação do plano. Muito bem, dito isso, termino a minha fala associada à arquitetura. A gente fica aí à disposição agora, ou na sequência da apresentação, para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Obrigado por enquanto. Não sei se alguém quer fazer alguma consideração, alguma questão sobre a arquitetura que o Carlos apresentou agora, assim, né? Eu queria dizer que ela é de fato uma estrutura que é bastante já experimentada, né? Ela vem de outras experiências que a gente teve aí. Acho que as mais recentes de planos em Minas Gerais que a Prof elaborou foram os planos associados à Bacia do Paraíba do Sul, ali, PS1 e PS2, então uma estrutura parecida, mas que comporta as particularidades aí para a região, né? Acho que a ideia toda por trás é aquela de um time que está ganhando não se mexe, né? A gente passou por uma experiência recente que comportou bem as questões institucionais de Minas Gerais, que funcionou, que se adequa bem à metodologia depois de acompanhamento do plano, que vem se implementando aí no Estado. Então, isso é bastante relevante, né? Aquela ideia de elaborar um plano implementável, né? Se preocupar mais com a fase que vale mesmo, que é a hora de tirar as ações do papel, do que em produzir um plano muito bonito e que não seja depois tão adequado à implementação, né? Então, a gente está partindo desse princípio, assim. Então, enquanto eu volto a compartilhar os slides com você, se alguém quiser fazer alguma consideração, o microfone está aberto. Bom, pessoal, então a gente volta a apresentar para a gente entrar mais especificamente no assunto de segurança hídrica mesmo aí para a região. Então, pensando um pouco em como fazer exatamente essas etapas de participação para o plano de ação, né, e depois uma experiência longa de vários eventos que a gente passou ao longo do enquadramento, né, e para não ser repetitivo, e também a gente conseguir fazer eventos legais, conseguir capturar de vocês as informações locais mesmo para a região, a gente traz para esse evento um recorte do que vai ser apresentado no plano de ações. Assim. Então, para a gente conseguir adentrar de fato dentro de alguns temas, é importante a gente conseguir selecionar qual é o conjunto de ações que a gente precisa. Né? Olhando para a arquitetura do plano que o Carlos acabou de apresentar, a gente nota que a gente tem 3 componentes que vão trazer ações mais ligadas à regulação e controle sobre os usos dos recursos hídricos, né? Então, as componentes de instrumentos de gestão, fortalecimento institucional e aperfeiçoamento da gestão, é algo que, na literatura, até de gerar esses planejamentos para políticas públicas, a gente vai conseguir entender que são os meios para a execução da agenda, né? Ou seja, todo um arcabouço ferramental que a gente utiliza para viabilizar a execução do que a gente pode chamar de intervenções estruturais ou de intervenções ativas, né? Ou seja, de fato,
fazer alguma obra ou modificar alguma coisa mesmo na forma como a água está sendo utilizada ou que os setores estão fazendo uso do recurso ou impactando o recurso. As outras duas componentes, de saneamento e de conservação dos recursos hídricos, é onde a gente tem exatamente essas ações que a gente pode chamar de ações ativas ou de intervenções estruturais, aí vai depender da literatura que está sendo utilizada, né? Mas é onde a gente, de fato, vê algo acontecendo no local, né? Então, vê uma obra de saneamento sendo executada, vê uma implantação de rede, né? Rede a gente só vê a implantação, né? Depois a gente não vê mais ela, porque está enterrada, geralmente, né? Então, a gente vê uma nascente sendo recuperada, a gente vê uma mata ciliar sendo recuperada, né? Ou a gente não vê ela sendo destruída, que também é algo importante, né? Então, essas ações mais diretas são as que tratam dessas duas componentes, a de saneamento e a de conservação dos recursos hídricos, né? E é mais sobre elas que a gente vai falar hoje, né? Daqui para frente no evento, assim, que é de fato tratar das ações, né? Para que a gente pudesse trazer as ações, que a gente pudesse discutir elas mais amplamente, a gente não trouxe ação por ação, né? A gente trouxe esses 7 grandes temas, né? Que a gente vai chamar hoje de temas, mas que depois vão se desdobrar cada um deles em 1, 2, 3 ações no máximo, né? E aí a gente desdobra em ações justamente para conseguir encaixar no acompanhamento. Se vai ser uma ação mais ligada à articulação, a gente vai ter número de reuniões como meta. Se vai ser aumentar a cobertura de rede, a gente vai ter aumentar a cobertura do abastecimento percentualmente em tanto, chegar a mais pessoas, né, preservar mais tantos hectares de mata ciliar, recompor mais tantos hectares de mata ciliar. Então, para não trazer esses pormenores, para a gente conseguir fazer uma discussão mais ampla sobre esses aspectos, a gente traz esses 7 temas aqui. Então, cobertura da rede de abastecimento, aqui mais ligado aos núcleos urbanos, ou seja, as cidades ou distritos que sejam atendidos por rede de abastecimento regular. A reservação individual de água tratada para o abastecimento, aqui a gente está falando de caixa d'água mesmo, ou de reservar água já tratada, né? Ou seja, uma reservação bem específica, né? Quase a unidade, a moradia por moradia, a gente está tratando aqui. Depois, o abastecimento seguro nas águas rurais, né? E aqui envolve tanto a questão, puxa um pouco o assunto do saneamento rural mesmo, mas para saber o quão adequado é essa água que as pessoas estão consumindo na zona rural, ou seja, se capta por poço, né? O quão adequada é feita a desinfecção depois, se capta direto o curso d'água, quão adequado ou não é feita essa desinfecção depois, se está captando às vezes junto com, ou junto aonde ocorre a dessedimentação animal, por exemplo, que é um problema que a gente sabe que é recorrente, né? Então, tratar da segurança da água na zona rural, aqui, né? Depois, reservação de água bruta para abastecimento mesmo, e aqui a gente já está falando mais de barragem mesmo, assim, né? Se tem, se não tem, se falta, se não falta, se é uma coisa que vocês enxergam, se é possível, se não é possível para o futuro. Reservação de água bruta para agropecuária, ou seja, barragem mesmo para dessedimentação animal, para uso da água para irrigação, né? Aqui soluções de menor porte, mas que podem ser mais densificadas, como barraginhas, por exemplo, né? E depois tratar um pouco de tecnologia mesmo assim, né? O quão adequado está sendo a busca por uma eficiência maior do uso da água na irrigação, do ponto de vista de introdução tecnológica, ou mesmo de adequabilidade de método, né? Às vezes nem é uma evolução tecnológica, mas às vezes uma mudança de método já propicia um resultado igual ou melhor com uma quantidade de água menor, né? E depois tratar um pouquinho de eficiência na indústria e na mineração, né? Ou seja, do quão adequadas as tecnologias que estão sendo utilizadas na região são, né? E do quanto que a gente pode avançar nisso, né? E a ideia hoje, além de discutir e falar um pouquinho sobre cada tema, é que a gente utilize um método de priorização, justamente para a gente conseguir tirar, né, um argumento um pouco mais quantitativo disso, para que a gente possa priorizar o plano depois, avançar ou retardar o atingir de alguma meta quando a gente estiver fazendo planejamento, né? Saber quais são as ações que têm que ocorrer agora e que são mais importantes, quais são as ações que a gente pode adequar às capacidades de realização aí na região e talvez postergar ela um pouco e conseguir mensurar o quanto que a gente pode postergar ou não a realização de alguma ação para que a gente estruture depois isso dentro do planejamento para o plano diretor, né? Então, esse método é o mesmo método que foi utilizado no enquadramento. Se alguém que participou das reuniões do enquadramento vai ver que a gente está repetindo o método, está repetindo porque deu certo. Eu lembro na época quando a gente estava discutindo ainda como fazer no enquadramento.
A gente fez esse questionamento interno, pô, mas aí será que vai ficar ruim reutilizar o mesmo método depois, né? E nossa conclusão foi que, pô, se deu certo, vamos utilizar de novo, senão a gente muda e busca outro método, e funcionou muito bem para o enquadramento. A gente entende que a gente pode utilizar ele de novo, assim. O método é a GUT, que a gente chama, né? E esse método está baseado justamente em pontuar cada um desses temas das ações por gravidade, ou seja, o quão grave é hoje esse problema na região, por urgência, ou seja, o quão urgente é eu resolver essa questão, né? Ou seja, se ela é um problema grave, né, e eu consigo agir rápido sobre ele para resolver, né, e preciso agir rápido sobre ele para resolver, então quão urgente ele é, né? E depois a tendência, que é exatamente mantendo o estado atual, ou seja, né, sem fazer nada. Ele é um problema que ele pode melhorar ao longo do tempo, ele vai se manter igual ao longo do tempo, ou ele tende a piorar ao longo do tempo, né? Então, essa é a tendência de evolução desse problema, né? Se ele piora, se ele melhora, ou se ele estabiliza, né? Como é que a gente faz essa gradação para cada um desses três critérios que a gente utiliza para GUT, né? A gravidade a gente vai pontuar ela com 1, se ele é pouco grave, 3, se ele é grave, 5, se ele é muito grave. Claro que dentro da nossa discussão a gente pode colocar em um 2, um 4, né? Dependendo de como a gente for tratar cada problema, né? Depois, urgente, se ele é pouco urgente, a gente usa 1, se ele é urgente, a gente usa 3, se ele é muito urgente, a gente usa 5, ou seja, quanto maior o número, maior é a urgência de abordar esse problema. E a tendência, a gente usa o 1 se ele pode melhorar, né, se ele tende a melhorar ao longo do tempo, e usa o 5 se ele tende a piorar, né. Se ele é um problema que não tende a melhorar, nem tende a piorar, ele tende a permanecer estável, se tudo se manter como está hoje, né, a gente usa o 3, que ele tende a permanecer. A priorização ocorre justamente na multiplicação dessa pontuação para cada um dos três critérios, né? Ou seja, se eu tenho um problema que ele é pouco grave, pouco urgente e tende a melhorar no futuro, ele vai receber 1 em cada um dos critérios, né? E aí o resultado para GUT, ele vai acabar sendo 1, que eu vou multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Se ele é um problema muito grave, muito urgente, e ainda assim ele tende a piorar ao longo do tempo se a gente não agir sobre ele, então, a gente vai ter uma pontuação da GUT que vai ser 125. Esse método ele é bem interessante porque ele acaba nos dando um range bem grande de priorização, de 1 a 125. Então, até a gente acaba tendo, no fim, uma ou outra ação com uma pontuação igual no final, mas, no geral, a gente consegue ter uma escala de prioridades bastante grande, aí, de 125 valores, e as ações elas vão ficando pontuadas dentro dessa escala, e a gente consegue ter uma priorização bem interessante para os planos onde a gente, de fato, tem que distribuir as ações ao longo do tempo, porque a gente não tem como fazer tudo amanhã, né? A gente vai ter que distribuir as ações ao longo dos 20 anos dentro das capacidades que a gente identifica como realizáveis, né? Então, para fazer isso, eu vou pedir licença para vocês para parar a apresentação, que eu vou trocar ela por uma tabela de Excel, onde a gente vai preenchendo junto, né, cada pontuação para os nossos critérios da GUT, né? Então, a gente vai ver na tabela de Excel aqui, que deve estar indo para vocês. A gente vai ver listados os nossos 7 temas que a gente vai tratar hoje, né? Então, cobertura da rede de abastecimento, reservação individual de água tratada, abastecimento seguro nas áreas rurais, reservação de água bruta para o abastecimento especificamente, reservação de água bruta para a agropecuária, que a gente pode tratar desses temas juntos também, né? Eficiência na irrigação e eficiência na indústria e mineração, por aqueles temas que eu falei anteriormente, né? Para cada um deles, a gente vai preencher gravidade, urgência e tendência de 1 a 5, né? Como que a gente vai preencher? A gente pode falar aqui, então cada um pode dizer qual é que é o seu voto, e podem ir falando no chat, que a gente vai estar acompanhando também qual a pontuação que vocês acham para cada um desses temas aqui, né? Vamos começar falando da gravidade na questão da cobertura das redes de abastecimento, certo? Então, a gente pode ir conversando por aqui, ou vocês podem ir lançando no chat quais são as pontuações que vocês veem para esse tema, assim, né? Do quão grave é a questão da cobertura da rede de abastecimento aí na região. O microfone é aberto, tá, pessoal? Podem falar sobre o tema também, se quiserem. Ou lançar no chat a pontuação.
O Eduardo Rodrigues já lançou um 5 ali, é o único voto que a gente tem por enquanto. Pedir para que todo mundo grave. Coloque, pelo menos. Muito grave. grave. O 5, aliás. Muito grave. Beleza. Vinícius, a pergunta é o seguinte: nós não vamos ter muito espaço para discussão, né? Aqui nós vamos acelerar um pouquinho só numerando, né? Porque eu acho que a não gente vai ter tempo para discussão. Tá, então, vou pontuar só. A gente tem um pouquinho de tempo, Eduardo. Se a gente conseguir fazer discussões mais rápidas, dá, né? A gente ainda tem aí pela frente uma boa 1 hora de reunião, assim, e é para tratar disso, assim. Então, se alguém tiver algum comentário, algum local mais grave, alguma coisa mais séria, a gente pode falar, sim, não é completamente fechado. Eu vou aproveitar, então, enquanto está todo mundo aí fazendo inscrição, só para fazer um comentário que antecede a nossa discussão, e eu quero que fique registrado para vocês. Carlos está acompanhando já com a gente há muito tempo o trabalho, e eu quero lembrar aqui que esses 2 componentes que a gente está discutindo, saneamento e conservação de recursos hídricos, são os mais caros, os mais difíceis, os mais trabalhosos e os que têm efeito mais difícil da gente comprovar e resolver de curto prazo, embora sejam os nossos maiores problemas. E particularmente no que diz respeito à gestão de recursos hídricos descentralizada e participativa nos comitês, eu acho que exatamente os outros 3 componentes são os mais importantes. Implementar todos os instrumentos de gestão, fortalecer a institucionalidade, né, e aperfeiçoar a gestão, são os caminhos para a gente poder promover essas outras 2 agendas aí, os componentes saneamento e conservação de recursos hídricos, que vão ter interface com muitos outros atores. Então, a minha preocupação aqui é só de destacar para vocês que a gente não pode considerar, né, a gente tem feito isso, Carlos trabalhou aqui no CEIVAR, por exemplo, com a gente na revisão, o nosso programa principal são essas agendas. Mas a gente já tem incluído na nossa discussão aqui por quanto tempo. Porque nós estamos com um programa de restauração florestal na ONU. Né? Hoje é o PRA, Programa de Governos Estaduais e Federal. Hoje temos programas particulares de restauração. O saneamento está aí com editais de terceirização. Né? Então, a gente tem com o novo marco. Então, a gente tem para essas 2 agendas aí, atores que podem simplesmente derrubar, né, essas prioridades para a gente, de uma hora para outra, com uma capacidade que nós não temos de resolver o problema. Então, quando a gente fala, por exemplo, neste caso, cobertura da rede de abastecimento, eu falo que a gravidade é 5, mas nós temos como resolver isso com nível de qualidade 5? Não. Quem vai ter que fazer isso são esses atores que vão concorrer aí, que vão entrar no mercado agora com o marco. Então, é preciso a gente ter essa leitura e lembrar que a gente não pode abrir mão de fortalecer, né, as instituições, de aprimorar a gestão e de implementar os instrumentos de gestão. Porque essa, sim, é uma agenda que, quando esses outros atores estiverem trabalhando, a gente precisa estar muito forte nelas. A gente precisa estar muito preparado para interagir e agir e atuar de forma, né, consistente. Tá? Era só isso que eu queria falar. Não, muito pertinente, Eduardo. Acho que a gente compartilha dessa visão aqui, né, Carlos? Acho que o próprio compartilha dessa visão. Tanto é que a gente reserva aí, vamos dizer assim, do plano 3 das 5 componentes para esses temas, assim, e grande parte das ações vão estar vinculadas justamente a essa temática, né, Carlos? Exatamente. 2/3 das ações estão nessas agendas, na agenda azul, né? As componentes feitas ao sistema, para que justamente elas sejam a base, né? A gente fala tanto disso, né? Nunca vai ter o recurso para resolver o saneamento, mas há condições e há mecanismos no sistema de recursos hídricos, e inclusive recurso suficiente com o advento da cobrança, para que ações possam ser potencializadas, né? Por meio de indução, se conseguir os melhores resultados aí. Não, é isso mesmo, assim. Então, a gente fazendo hoje a priorização para esses temas que são os mais relacionados a outros setores, né? Tipo, o que a gente vai, pode dizer, colocar na nossa missão de trazer outros atores para que executem as coisas, né? A gente também consegue visualizar melhor qual é eu vou usar uma palavra que o próprio
Eduardo utilizou, né? Qual é o caminho que a gente tem que seguir institucionalmente para que essas ações ocorram, né? Bom, pessoal, agora vamos falar da urgência para tratar esse tema da cobertura da rede de abastecimento, né? A gente pontuou como 5, né? Todos os votos foram 5. Então, eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre a urgência para tratar desse tema, assim. Se ele é também um tema muito urgente, além de grave, ou se ele é um pouco menos urgente. A gente poderia usar um 3 ou 1, assim, tá aberta a votação ali no chat e o microfone também. Temos 2 votos 5 já. Um 3 da Isabel. 4, tendendo a um 4 também. 4 também. Então, acho que a urgência a gente vai ficando mais para um 4 ali. Não sei se mais alguém ainda quer votar ali. Senão a gente pode passar para a tendência. Acho que feito. Pessoal, sobre a tendência para essa questão do abastecimento ali na região, né? A tendência aí tem que fazer aquele exercício, assim, né? Se a gente não agir sobre o problema, assim, né? Se é um problema que de fato ele vai reduzindo ao longo do tempo, se ele se mantém estável, né? E para a região leste de Minas Gerais, a gente tem uma tendência de uma certa estabilização também para os quantitativos populacionais e em algumas regiões até de redução da população, né? Então, como é que vocês veem a evolução desse problema ali? O Eduardo lançou então é um problema que tende a melhorar, né? E aqui a gente também precisa fazer exercício para abastecimento, essas questões, essas movimentações que estão muito na agenda, assim, né? E que um novo marco venha a colocar sob pressão sobre os prestadores de serviço, né? Que são coisas que mesmo sem uma ação muito direta do sistema de recursos hídricos, elas já estão se movimentando. Então, temos um voto 1, um voto 3, se o pessoal quiser se manifestar. Dois. Voto 1, voto 3, um voto 2, outro voto 3. Vou fechar com 1, 2, 1. Quase fechando por um 2, talvez, aqui. Colocar um 2 ali. Pessoal, se alguém vê assim, tipo, não, acho que tem que mudar isso aí, também pode falar. Assim, a gente vai preenchendo conforme os números vão aparecendo ali no chat e a gente vai conversando aqui. Eu vou sair, então, para o nosso próximo tema aqui, né? A questão de reservação individual de água tratada. Assim. Quando a gente elaborou o diagnóstico aí para a região, há uma carência de monitoramento generalizado aí na região. Tanto monitoramento sobre os corpos hídricos, né, a bacia de São Mateus carece de um melhor monitoramento quantitativo e qualitativo, e também carece de monitoramento sobre as redes de abastecimento. Assim. Então, a gente não tem dados qualificados sobre intermitência, por exemplo, aí na rede, sobre a falta d'água na rede de abastecimento de fato. Assim. Mas também, o que a gente notou, visualizando aí que não há, como a gente vê em outras regiões do país, aí, aquela proliferação de caixas d'água, às vezes qualquer casa com 2, 3 caixas d'água em cima. A gente nota que as casas têm caixa d'água, mas não é aquele quantidade de caixa d'água em cima, o que sempre é um indicativo visual, completamente empírico, né, de que há uma intermitência maior ou não na rede de abastecimento. Né? Então, sobre a gravidade disso, não sei como é que vocês veem isso aí nessa questão, assim. Quando não são 2 ali, então, parece um problema não grave. Paulo já lançou um 5. Mas sobre a gravidade dessa questão, assim, sobre a reservação individual, se é necessário um investimento maior nisso, não é? Como é que vocês veem, Eduardo? 1, 2, entendendo 1, 2 também. Região. 2 também. Com 2.
2, 2. Acho que esse podemos fechar por 2 aqui por enquanto. E podemos ir para falar da urgência dessa questão. Assim, sobre a mesma questão, assim, qual é a urgência? É pouco urgente? É urgente? Como é que a gente pode... vocês visualizam essa questão? Não são 3. Temos um voto 3 por enquanto. Um voto 3 só. Outro voto 3. Média 2 por enquanto. 2,5. 2. 2, acho que vão pelo mesmo caminho aqui, pelo jeito. 2 na urgência aqui também. E eu acho que a gente pode já ir para a tendência, então. Como é que vocês veem a tendência? Então, não são 4, imagino que já seja sobre a tendência ali, então temos um voto 4 sobre a tendência. Né? Então, uma tendência, quem enxerga que tende a melhorar, 1, quem tende a permanecer 3, tende a piorar 5 ali. O Eduardo colocou um 3 ali, então tende a permanecer como está. Ronald também tende a permanecer como está. O William tende a melhorar um pouquinho, com um voto 2 ali. 3. Eu vou comentar enquanto a gente está analisando, porque eu acho que esse aspecto é uma coisa interessante, porque assim, eu não vejo muito como a gente agir nesse sentido. Não sei se isso é de fato importante para a solução do problema. Embora eu acho que a reservação possa até aumentar, sabe? Mas ela não é uma preocupação coletiva. Né? Eu falo hoje reservação individual mais importante que está na pauta aí para a discussão de todo mundo, não é ter mais caixa d'água para conservar mais água, é até começar essa questão da água da chuva, nessas outras discussões que estão entrando aí, que é uma discussão permeada por um grupo muito pequeno, né? Vamos dizer assim, um grupo cabeça, que pensa na gestão da água como uma coisa que eu tenho que conservar. Então, acho que é por aí. Mas é um tema interessante até para a gente discutir para o futuro. Eu acho que no futuro terão condições diferentes. Hoje a gente ainda está com muito pouca consciência sobre isso. Sim, Eduardo. A gente geralmente visualiza essa questão de reservação individual como uma solução para problemas de, geralmente, redes que são muito degradadas, já redes muito problemáticas, né, que a gente tem uma intermitência muito grande. Assim, em algumas regiões do país é muito comum o pessoal empilhar em casas pequenas ali, 3, às vezes 4 caixas d'água, justamente por isso, né? Tem um problema severo de intermitência. Aqui, de fato, na região, a gente não ouviu isso. Vocês aí, Vinícius, vivem numa região diferenciada, muito plana. Eu vivo numa região de morro. A minha casa está no alto do morro aqui. O dia que falta água na cidade, eu tenho algum problema de abastecimento, eu sou dos primeiros a sentir. Então, muita gente... Eu tenho uma caixa grande na minha casa. Tem 2, na verdade, uma grande e uma pequena. Mas eu tenho sistema de aquecimento solar, então eu acabei fazendo isso. Mas você vê nos meus vizinhos, o meu bairro é um bairro simples, é um bairro classe média, que do lado tem um bairro muito pobre. Então, a gente consegue ver do alto, né, as casas. E você vê, tem muitas caixas, porque quem está no alto do morro fica com essa previsão. Melhor ter mais caixa e reservar a água. Aí acaba acontecendo. Mas aí onde vocês estão, eu não vejo, não sei se esse é um problema bem caracterizado. Vocês estão numa área muito plana, né? Talvez tenha algum problema de abastecimento, mas eu não me lembro disso, assim, de ter visto isso por aí de uma forma muito clara. Não, a gente, e até falando de experiência recente, assim, é um outro plano trabalhei na Profil juntos também, no plano no Rio de Janeiro, na Baía da Ilha Grande, assim, e lá, de fato, existia um problema muito sério de redes, com muito problema, então o pessoal tinha N caixas d'água, porque era normal ficar muitas horas sem água, assim, mas daí, de fato, não é um problema. Paulo comentou ali que em Tambacuri temos tido racionamentos em épocas de seca, e o pessoal tem tido cada vez mais problemas para reservar. O racionamento, de fato, Paulo, é o nosso... a gente vai falar depois de reservação da água bruta, assim, porque, de fato, está faltando água lá na barragem, né? Então, lá está faltando água para eu captar para depois tratar, né? Esse problema da reservação individual é geralmente aquele problema da rede muito antiga, que não arrumou, de problema na estação de abastecimento, que também já está dando problema. Então, é aquela coisa que não falta água na origem, falta água dentro do sistema, né? Então, mas aí, de fato, a gente vai tratar da questão das barragens. Então, acho que aqui a gente pode fechar com
222, essa nossa questão da reservação individual. E eu queria agora colocar um pouco a lupa sobre as áreas rurais, né? A gente sabe que tem um problema de abastecimento das áreas rurais, a gente sabe que tem um problema, tem que ter um fortalecimento das ações para prover saneamento rural, né? Então, eu queria falar um pouco disso, do abastecimento nessas áreas, assim, né? Do quão grave ele é, e queria que vocês olhassem um pouco mais do ponto de vista quantitativo, assim, né? O qualitativo a gente falou bastante dentro das reuniões de abastecimento, né? Mas até essas questões das reuniões de enquadramento, mas até essas questões de, por exemplo, reservação de água da chuva, se está se fazendo no meio rural, se não está, né? O quão grave é esse problema hoje de abastecimento no meio rural? Então, vamos começar com isso. Ô Vinícius, Ronald, nesse item abastecimento seguro de áreas rurais, você está contemplando aí abastecimento doméstico das casas, dos moradores, ou todo o abastecimento, seja para dessedentação animal? Doméstico. Só o doméstico, então, isso. as casas, beleza. O doméstico mesmo para o pessoal, assim, então... Em quantidade e qualidade, né, Vinícius? A qualidade a gente sabe que é um problema, Túlio, assim, a gente já sabe que é um problema, assim, né? Mas sim, o abastecimento de uma maneira geral, assim. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, sabe, Vinícius? O Túlio avançou na pergunta abrindo para os dois lados, mas na verdade, eu imagino o seguinte: quando a gente olha para a área rural, é diferente, né, gente? Eu estou tentando contextualizar aqui, porque eu conheço a região do São Mateus de muito mais de visita e muito menos de vivência, né, como eu conheço a minha região aqui. Então, eu andei, até acompanhei alguns projetos por aí no passado, eu conheço um pouco a região, mas é uma região mais plana, é uma região diferenciada em termos de afloramento de água, tem proximidade com o mar, então questão de águas salobras, etc. Eu não sei como é que é esta qualidade, portanto, para vocês aí, comparando aqui com a minha, que eu estou no topo de morro, então eu tenho diversas nascentes nas propriedades rurais com água de vastíssima qualidade, né? Então, além de quantidade disponível, muitas vezes, nas propriedades rurais, tem qualidade boa nas propriedades rurais. É muito incomum você encontrar propriedades rurais onde o proprietário não tem uma boa fonte de água para beber, tá? Mas eu imagino que aí talvez isso possa ser um problema um pouco maior do que aqui. Mas, em geral, a quantidade de água no meio rural e a qualidade da água no meio rural é menos impactada do que na área urbana, né? Porque, normalmente, o produtor rural capta a água num lugar que está jusante das áreas que ele impacta, porque ele quer ter água de qualidade, e normalmente é um lugar que não falta água para ele. O grande problema é ele não monitorar a qualidade, Túlio. Aí eu acho que é o que você chamou atenção aí, porque ele não tem o que a gente tem no serviço urbano, que é um monitoramento permanente da qualidade da água, né? O produtor rural não faz isso, ele não se preocupa tanto em averiguar e tal, se a qualidade da água está boa ou não, se teve um lançamento indevido, se uma chuva forte carreou muito material para dentro da nascente dele, etc. Então, eu acho que esse é o problema. E, neste sentido, eu só conheço um programa que, não sei se vocês têm por aí também, o Senar costuma difundir pelo Brasil afora, que é o melhoramento da nascente de captação. Eles fazem uma espécie de um arranjo, que você prepara a nascente para desinfecção, para tratamento, e esse é um projeto muito interessante para comitê, sabe, gente? Que é barato, é mão de obra simples, faz um tratamento simplificado e garante a qualidade da água na fonte, tá? Então, eu acho interessante colocar ele com um grau de urgência interessante. É um problema grave? Eu coloquei aí, achei que grave, não é gravíssimo, nem coisa, porque eu acho que aí na região de vocês pode ser um problema grave. Mas eu vou, inclusive, apontar na urgência, né? Eu acho que ele é urgente também, vou manter o 3, e ele tende a melhorar, eu entendo, porque se a gente aplicar essas tecnologias simples aí para o meio rural, a gente consegue melhorar isso muito. Acho que é essa a lógica. Então, Eduardo, pegando um gancho na sua fala, eu fiz uma provocação aí, se quantidade, se qualidade também, porque no Mucuri, né, anteontem a gente teve essa mesma discussão no Mucuri, e lá existe a questão da água dura, né, da água salobra, né, então, principalmente numa região, em Novo Oriente de Minas, eu não sei se isso é um fato que chega a ser significante no São Mateus, né, mas no Mucuri ele apareceu, inclusive, na
na época da consulta pública, diagnóstico de forma presencial, né, ainda, antes da pandemia. De fato, aí, na região do Mucuri, a gente tem muito mais relatos disso, né, Túlio? Muito mais relatos também, uma questão de contaminação bastante severa de alguns corpos d'água que o pessoal acaba usando para captação, para abastecimento doméstico mesmo, assim, e muito, né, nessa questão, assim, um corpo d'água que ele é importante para várias moradias, e aí a falta de uma fossa adequada, um tratamento adequado a montante vai acumulando poluição jusante. Então, esse é o problema mais grave que a gente sentiu, assim, né, isso que é bem aí, de qualidade mesmo. Isso aí é uma questão interessante, né? Porque é aquilo que eu estava falando, às vezes o produtor rural não tem essa noção clara da região que ele impacta, por exemplo, com a fossa. Não tem noção, né, de declividade do terreno, de percolação, de caminho do contaminante. E aí, às vezes, ele faz com boa intenção, ele tem essa lógica, né, de que a água limpa tem que ficar para cima e o esgoto tem que ficar para baixo, mas ele não faz isso de uma forma que tenha, vamos dizer, a técnica adequada para poder resolver o problema. E pode gerar um problema. Por isso que eu mantive como grave isso aí, um problema. E até, Vinícius, você citou o item da gravidade, eu já tinha dado a nota em cima aí, tá? A minha nota 3 aí é para esse item da gravidade. Tranquilo. Bom, pessoal, pelas falas, então, me parece algo que é grave, né? Mas que tem uma urgência reduzida e tende também a ou melhorar ou permanecer como está, assim, não parece uma questão muito severa, assim. Não sei se alguém quer fazer mais alguma fala. Ele botou um 3 ali. É grave, mas parece menos grave que na zona urbana, parece. O comentário do Paulo é de que é grave, mas menos grave que na zona urbana, né? Então, de fato, acho que para a priorização a gente pode passar para o próximo tema, que é de fato de reservação, né? A gente está falando aqui de reservação de água bruta para abastecimento, para agropecuária. Que é óbvio que na zona rural essas coisas talvez e até algumas reservações para abastecimento urbano, assim. Mas é a construção de barramento mesmo, assim. Então aqui a gente está falando de fato da questão de construir barragens, assim, né? A gente nota que talvez na região de São Mateus, ali, principalmente aquela parte sul, onde a gente vê que os conflitos já são grandes, eles devem ficar maiores ainda, talvez a gente precise investir numa reservação maior, precisa construir mais barragens, talvez densificar, né, porque é uma região que a gente entende que permite isso, né? Então, como que vocês veem essa questão, né? Aqui eu separei em abastecimento e agropecuária, mas talvez a gente possa tratar desses temas juntos, assim, pela característica da região, assim. Então, falar um pouco da gravidade da questão sobre o não ter, né, uma maior quantidade de barragens aí na região que permitam uma acumulação de água maior, principalmente em eventos de uma chuva um pouco mais acentuada. Não sei se a gente vai ficar palpitando assim, meio de penetra, mas eu vou fazer uma inserção aqui sobre uma discussão que nós temos muito no Paraíba do Sul, que eu acho que é conveniente para vocês. Minas é gerador, né, é produtor de água para a Baixada Campista, que está aí mais próximo de vocês, que é o final do Paraíba do Sul. E nós temos, o Carlos conhece muito bem, um problema seríssimo, né, na região do Baixo Paraíba do Sul, região de Campos, que é uma grande cidade, né, com um problema seríssimo de cunha salina, o mar entra para dentro do rio, e a região com muita salubridade, e seríssimo problema de abastecimento, inclusive humano, por conta disso. O que a gente percebe, né, a importância deste item, deste componente nisso? Nós tivemos recentemente um debate num simpósio que foi firmado pelo Paraíba do Sul. Eu fui discutir por Minas com a ONS, o Operador Nacional de Energia. E o nosso colega da ONS, o Paulo, fez uma belíssima explanação sobre isso, mostrando, né, o significado da energia, da geração, etc., mas também da importância da reservação. E uma coisa que ele apontou, e a gente tem muito pouco no Brasil,
é a discussão de reservação de água não para geração de energia, porque na maioria das vezes no Brasil, a reservação de água está direcionada para geração de energia. Muito raramente para usos múltiplos. Ele citou, inclusive, o exemplo da Bahia, que eu não sei se tem alguém aqui, talvez o Túlio conheça, tem um exemplo na Bahia de uso múltiplo, que foi um reservatório feito para este fim, com esta finalidade de uso múltiplo. Mas a gente não tem, eu verifico com muita insignificância, né, nosso estudo, nossa abrangência com relação à reservação de água bruta para abastecimento, sabe? A gente precisa pensar nisso, porque não é fácil fazer reservação, não é barato, não é qualquer lugar que se consegue fazer, em regiões de baixada igual de vocês não é simples, né? E é um processo que muitas vezes é a única saída, tá? Muitas vezes é a solução. Eu estou me lembrando aqui do professor Carlos Eduardo Tucci falando da África, onde regiões você tem que desmatar, direcionar a água para uma reservação para poder abastecer as pessoas de água. Então, essa é uma questão que eu vejo assim, bem importante. Eu indicaria, já vou apontar aqui também, né, ela como uma questão grave. Né? Eu acho que talvez para a bacia de vocês, eu vou deixar isso aí a critério de vocês, talvez ela seja muito grave, né? E porque vocês estão numa área muito plana. Ela tem um nível de urgência muito alto, porque a gente está com diminuição das chuvas, né? A gente está com problemas sérios de concentrar a água, e uma tendência de piorar, evidentemente, porque os usos estão aumentando e a gente vai ter cada vez menos reservação. Então, eu já estou falando aqui meus três votos, tá, Vinícius? Sim, Eduardo. Até na parte mineira, assim, Eduardo, que é a parte que a gente está tratando, é uma parte bem acidentada que, pelo que a gente viu aí da região, é claro que teria que fazer estudo de viabilidade para cada uma das reservações, né, mas você tem condições de reservação sem ocupação de grandes áreas, principalmente de reservações menores, assim, e que, em tese, conseguiriam garantir uma segurança hídrica bastante boa para populações pequenas, que é uma característica dos municípios e dos aglomerados populacionais da região ali, né? Então, teria isso. E também para o meio rural, né? Eu vou aproveitar porque eu falei muito da área urbana, mas lembrar que no meio rural nós temos, eu acho que precisamos avançar muito nisso, estão vendo o Ronald aí da Terra, o pessoal que está mais treinado nisso, nós temos que pensar muito, nós falamos muito em APP e reserva legal, né, para o produtor rural, para a sociedade em geral. Mas nós temos que lembrar que aonde nós temos, de fato, eu converso muito isso com o Carlos também, de fato, impacto sobre as coleções hídricas é na área de produção, é no manejo. Né? Uma pastagem bem preparada, bem desenvolvida, ela tem uma capacidade de reter água, de sequestrar carbono, de infiltrar muito grande, tá? Muito grande. Uma pastagem, no entanto, degradada, é um grande carreador de solo, é um grande empobrecedor de carbono e tem muito impacto sobre as coleções hídricas. Então, quando a gente olha para o que é reservação de água bruta no setor agropecuário, é principalmente manejo adequado das áreas de produção. Então, as técnicas de produção conhecidas aí, né, terraceamento, barraginha, adequação de estradas, pontes, etc., isso tem um impacto severíssimo, né, no tipo de resultado que a gente vai buscar aqui para a reservação. Porque se aumentando essas técnicas, você aumenta a infiltração no solo, aumenta a recarga nos mananciais, né, nas nascentes, e acaba tendo mais águas nos rios também, principalmente nos períodos de seca. Então, para a segurança hídrica, esse é o melhor caminho. Então, acho que a reservação é importante desde que ela não seja um instrumento isolado, né? Ela precisa estar associada às outras práticas. Ô Vinícius, você colocou 3 na agropecuária aí, mas eu acho que, na minha opinião, 5. É 5, tá? Porque se nós estamos falando de uma tendência de aumento de irrigação, né, eu concordo com o que foi colocado aí pelo Eduardo, o solo é a grande caixa d'água, mas nós temos uma característica da região de rios de baixa vazão, né? E mesmo reforçando as nascentes com o trabalho de recuperação das nascentes, recuperação de pastagens, e todo não investir em armazenamento de água para usar nessas pequenas irrigações, só o córrego e o poço artesiano, normalmente aqui a função de baixa vazão, não vai ser suficiente para isso, né? E aí a tendência é
usando muito rural, vai faltar para o urbano, né? Eu, inclusive, ia te perguntar isso, Ronald, porque essa região de vocês aí de cabeceira deve ser um pouco de café, né? E a região de baixada, provavelmente, mais de pastagem. Mas eu não sei onde é que vocês têm maior demanda de irrigação aí. Aqui não tem tanta baixada assim, não. A baixada aqui, é mais Espírito Santo. Aqui é relevo mais, não é ondulado para montanhoso mesmo. A cabeceira, tanto eu não conheço, a região de Ataleia, Ouro Verde, Minas, ali, eu não é minha área de atuação. Eu pego mais a região de São José Divino, Nova Mótica, Matena, que é a nossa área aqui, enquanto regional da Emater em Governador Valadares. Nós temos colegas da Emater que estão aí, né, para participar da reunião, de Central de Minas e outros que podem corroborar, mas relevo aqui não ajuda tanto assim, não. Mas a irrigação de vocês está mais focada em quê? Café mesmo? Na região onde tem o café, acho que a Ataleia é a região de café, não é isso? Não sei se o Mário está aí, mas irrigação de café, Mantena também, a tendência é pequenas irrigações de café e no caso de pecuária, a irrigação de capineiras, principalmente, né? Não tem tantas áreas de pastagem irrigadas aqui, né? Mas o reforço nas áreas de capineira e cana para alimentação animal na seca, há uma tendência. Entendi. Muito obrigado. Pessoal, pelo que eu estou vendo, então a gente tem um problema que ele é grave para as duas componentes de reservação que ele está falando, um problema que tende a piorar, mais ainda para o uso da agropecuária, né? Então, tem uns 5 ali. E ele é um problema que... E aí eu queria ouvir de vocês mais sobre a urgência ali, né? Botei um 3, mas esse acho que a gente pode discutir um pouco mais. Eu não sei se ele é tão urgente agora ou se a gente pode colocar uma urgência talvez de 3 ali, porque ele me parece algo que é urgente, mas não é muito urgente. É algo que a gente tem que ficar atento nos próximos anos para não deixar piorar, assim. Não sei se alguém discorda, quer fazer um comentário sobre isso. Paulo colocou que a urgência é no mínimo 4 na pecuária, então parece que é um problema mais urgente, assim. A abordagem de um assunto como esse, de reservação de água bruta, eventualmente plantação de barramentos, se é grave e se há tendência pelo prognóstico de que se vai fazer mais uso de água, por exemplo, na agropecuária, irrigação e tudo mais, é importante que ela ocupe uma nota alta, né? Porque é um assunto difícil de resolver, né? É um assunto demorado de se resolver. A implantação de sistemas de barragens aí é de longo prazo, né? Tem os estudos de viabilidade, tem as abordagens de viabilidade ambiental e licenciamento, depois tem garantir o recurso para a obra, depois, né? Tudo mais. Então, parece bem adequado que se ocupam na problemática um lugar de destaque seja realmente o assunto mais preponderante aí, né? Não, de fato é um tema bem recorrente na região ali. Tanto que das que a gente tratou hoje, até agora é a que vai ficar com a nota mais alta na priorização, né? É justamente esse problema. Pessoal, bom, se alguém quiser fazer mais algum comentário, pode me interromper. O Paulo tem colocado os comentários ali no chat, né? Ele estava, não sei se chegou a dar uma olhada, ele estava dizendo que sim. É urgente, né, as questões da agropecuária e tem sentido uma piora muito rápida com os anos no volume de chuvas, né? E acho importante, de fato, o tratamento desse assunto com a maior urgência possível, né? Se vocês me permitirem, inclusive, considerar uma questão, né, que a gente fala, quando a gente se apontou aí, Vinícius, que está ficando como tema mais importante, lembrar que é lá, na área rural, no setor de produção rural, que a gente faz a maior conservação de água para o abastecimento dos 4% de área urbana, normalmente, que nós temos em todas as regiões. Ou seja, nós precisamos conservar lá não só para a produção agropecuária, mas também para garantir água para o abastecimento nas urbes. Sim, verdade. Bom, pessoal, o nosso próximo tema é sobre, a gente colocou ali eficiência na irrigação, mas é justamente sobre as técnicas que estão sendo utilizadas para irrigar, né? A gente tem uma questão de irrigação um pouco mais forte associada ao café, mas a gente também viu aí na região
algumas irrigações de pequeno porte, mais para agricultura de forma generalizada. A gente conseguiu identificar essas de pequeno porte, uma cultura tão preponderante assim, e também até irrigação de pastagem mesmo, né? A gente vê alguns pequenos sistemas de irrigação de pastagem, assim. E aí, essa questão que a gente coloca de eficiência na irrigação do quanto essas metodologias de irrigação que estão sendo utilizadas, os métodos que estão sendo utilizados na região, eles são adequados ou não, né? E se não são adequados, é uma coisa que a gente tem que buscar melhorar, né? E se há uma busca aí na região por uma melhoria tecnológica, por uma formação melhor, por utilização de métodos mais eficientes, para que a gente consiga atingir o mesmo nível de produção com um uso maior ou menor de água, assim. Então, voltamos para a questão da gravidade nessa questão, assim, se a gente tem espaço, se é um problema grave na região, se não está sendo utilizados os métodos adequados, ou se a tecnologia não é adequada, né? Então, voltamos para a questão de gravidade nesse quesito. O Vinícius, eu acho até depois do que o Ronald falou aí, a gente tem um aspecto interessante para considerar, porque é uma região, né, de cabeceira que tem demanda aumentando e, evidente, como todas as regiões do Brasil, problemas de chuva, problemas de diminuição. Então, eu estou vendo aqui gravidade. Eu não sei se eu vou apontar correto falar em gravidade, porque eu não sei o quanto teria espaço para aumentar a produção, né? E a gente precisar de mais irrigação, ou seja, quanto mais a gente faria isso. Até porque quando a gente olha para a tecnologia, e aí o Ronald talvez possa apontar melhor, a tendência que a gente tem é, por exemplo, ter melhoramento genético no café e ter espécies cada vez menos exigentes em termos de consumo de água. Então, a gente pode melhorar em outros aspectos nesse sentido. Mas isso é eficiência em irrigação? Para mim é também. Tá? Melhorar a espécie do café, assim como melhorar a forma de irrigar, os dois trabalham em eficiência em irrigação. Então, eu não vejo, eu sei que tem pesquisa, né, Brasil afora, Embrapa, Etamic, etc. Eu não sei se o Ron sabe apontar isso melhor, mas eu não vejo aqui um problema gravíssimo, por isso eu estou apontando aqui como grave, tá? Porque irrigação é sempre grave, a gente não pode faltar água para irrigação, senão a planta morre, né? O estresse hídrico é uma praga. Mas é um problema que, se tiver diminuição de chuva, você tem problema, então grave. Mas é urgente, eu acho que tem um nível de urgência também razoável, porque a gente está vivendo um momento de diminuição de chuvas. E tende a piorar, eu acho que talvez permanecer, porque a gente tem uma tendência aí de diminuir a chuva, mas tem uma tendência de melhorar a eficiência energética, a eficiência de irrigação. Então, talvez a gente consiga compensar isso. Mas eu queria ouvir o Ronald também sobre isso. Não sei se eu vou opinar certo, sem conhecer bem a produção, é chute, né? Não sei se o Ronald está podendo falar, ou o pessoal da Emater aí. Se alguém da Emater quiser contribuir, de fato é quem provavelmente está mais próximo dessas questões, né? Pelo voto do Eduardo ali, a gente teria, o Paulo contribuiu ali. Eu vejo uma dificuldade na adoção de tecnologias aqui na minha região, há pouco investimento e até certa resistência de parte dos produtores para buscar modelos produtivos mais eficientes e sustentáveis. Isso de fato pode ser um problema sério, Paulo, principalmente numa situação de escassez prolongada, ou escassez recorrente de água, assim, nessa desatualização de métodos mais eficientes pode levar a, de fato, não conseguir produzir, né? Na minha forma de avaliar bem precária, né, gente, olhando daqui, um 3-3-3 aí. Agora, eu não sei se o time aí pode contribuir com enriquecendo isso. Essa dificuldade que o Paulo relata ali poderia nos levar talvez a um 3-3-4, né, porque se tem uma dificuldade de inserção, né, e aí um aumento no conflito sobre o uso, né, a partir do momento que a demanda aumenta, né, a gente pode ter uma tendência de piora do problema. Central de Minas coloca ali, não existe disponibilidade de máquinas no meio municipal para obra de recuperação ambiental, não dá um voto. De fato, né, se a gente não tem uma disponibilidade de utilização de maquinário, o problema piora bastante. Bom, Paulo concordou ali com o nosso 3-3-4. Se alguém quiser
fazer mais alguma contribuição? Bom, pessoal, vou passar para a última temática. De fato, olhando ao Ronald, concorda ali com o nosso 334, então vamos em frente. O nosso último tema, em termos de demanda aí na região e de uso da água, a gente sabe que não é dos menos expressivos, assim, em quantidade de água, não é algo que a gente tenha visto como uma temática recorrente aí na região, mas é algo que o plano tem que abordar e tem que passar por as questões, né, que é o quanto de uso de água em indústria e mineração. A gente já até juntou os dois temas aqui, porque, de fato, são coisas que acabam andando um pouco juntas, assim, quando a gente tem uma evolução tecnológica, quando é uma região que evolui tecnologicamente, geralmente esses dois setores eles acabam evoluindo um pouquinho junto, assim, né? E aí vem a questão de exatamente buscar métodos mais eficientes de produção industrial, principalmente, né? Ou não, né? Se aí na região a gente ainda está com uma coisa um pouco mais clássica, assim, por assim dizer, né? Com os métodos, e não tem essa busca por uma eficiência, não tem investimento por uma eficiência um pouco maior, assim, né? Olhando as demandas, a gente sabe que ele é um problema menor, assim, do que, de fato, o problema na produção agrícola mesmo, assim. Mas também queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensam sobre isso, se é grave, se não é, se é urgente, se não é, e qual é a tendência que vocês enxergam, assim, né? Tá aberto o chat ali e o microfone também, se alguém quiser opinar sobre esse tema. Eu sempre olho esse setor, e eu vou comentar sobre isso, eu sempre olho esse setor como um setor em permanente evolução, porque a indústria e a mineração ainda são os setores que têm recursos, têm capacidade de investimento, têm proximidade com ciência e tecnologia, então eles estão sempre buscando caminhos para poder diminuir qualquer tipo de custo. E eficiência em uso de água e segurança hídrica é problema sério de custo para eles. Então, a gente fala hoje em mineração, né, desde a da crise aí de Mariana, fala-se muito em mineração a seco, a gente ainda não tem isso como uma tecnologia muito bem desenvolvida no Brasil, mas ela é bem desenvolvida no mundo inteiro, eu acho que isso pode avançar muito. A indústria cada vez mais fala de reuso de água, então acho que é uma questão que não é um ponto nem mais de negociação ou de conversa entre eles, já é uma iniciativa para eles de desenvolvimento e de aprimoramento. Então, acho que aqui nós temos um assunto que é grave, porque a gente não pode dizer que o uso da água nesses setores, que é muito alto, né, são setores de grande consumo, é um assunto qualquer, ele é grave. Ele é urgente? É urgente também, porque a gente pode entender que se é um consumo alto, né, é um uso muito alto, precisa... e aí, lembrando sempre que esses usos são, na sua grande maioria, consultivos, né? Mineração um pouco menos, mas são usos consultivos, então a água se perde muitas vezes, ou boa parte dela. Agora, eu acho que tende a melhorar muito. Então, eu acho que aqui a tendência a melhorar é tá? Os outros dois casos eu ficaria entre o grave e o urgente, e o pouco grave e o pouco urgente, mas eu tenho uma tendência aí de ficar no meio mesmo. Eu não sei se vocês conhecem melhor a região aí, poderiam apontar mais urgência ou mais gravidade. Aqui a gente tem, de fato, uma questão assim, que é uma demanda muito pequena para esses usos, assim, né? Ela é bem pouco representativa, assim, alguma coisinha de mineração em alguns locais, alguma coisinha de indústria em alguns locais, a indústria bem ligada à agropecuária, né, de processamento, alguma coisa de leite, então... A dificuldade do grupo aqui é justamente por causa disso. Ela é muito pequena, assim, então, de fato, pessoal... A gente percebe problema, né? Porque aí, de fato, a gente tem uma coisa um pouquinho mais ligada a efluentes também, assim, que aí apareceu lá nas reuniões do enquadramento, mas acho que a gente pode colocar umas notas mais reduzidas ali. Pode. Não sei se alguém discorda, mas eu vou pensando... O que o Eduardo colocou mesmo, questão da indústria de laticínios, principalmente, né, reuso de água, né, mas mineração nossa aqui é pedras, né, granitos, etc., e alguma coisa de mineração que deve ter em algum local aí, né, mineração de pedras semi-preciosas, então não há problema de
de uso de água nessas atividades, né? Paulo comentou ali no chat que próximo a Itambacuri e Frei Gaspar há pouquíssima atividade industrial e mineradora, então não acho que seja uma questão tão grave ou urgente, mas vejo muita tendência de melhora, não vejo muita tendência de melhora, até pelo baixo desenvolvimento técnico e tecnológico da maioria das atividades, né? Então, pessoal, vendo os relatos, eu acho que a gente pode ficar num 2 e 3 para permanecer como está. Não sei se alguém discorda, mas isso até um pouco do que a gente colheu no diagnóstico também, assim, que a gente viu que essas atividades têm uso, são pequenas na região, tem uso reduzido de água, assim, de fato a gente não vê problemas de demanda muito sérios, assim. Alguma outra coisa é questão de efluentes mesmo, de poluição que a gente teve. Pessoal, eu vou abrir aqui, então, o resultado da nossa priorização ali. Vou colorir aqui para a gente ter uma visão melhor de onde é que estão as nossas prioridades, né? Então, acho que fechando muito com o que a gente falou, e aqui a gente pode debater mais um pouquinho, talvez mudar algum resultado que vocês veem que não faz muito sentido, e aí o microfone aberto também podem dar suas percepções, assim, mas de fato a priorização fica na questão da necessidade de reservação para agropecuária, e daí um pouco a questão de reservação para o abastecimento, né? E aí depois quase empatado, né? Mas já com uma prioridade bem mais baixa, a questão da cobertura do abastecimento mesmo, de melhorar um pouquinho essa questão, e de melhorar a eficiência na irrigação, né? Mas a gente fica com um problema centrado mesmo assim, precisamos melhorar a condição de disponibilidade hídrica na região. Precisamos, de fato, melhorar por reservação, principalmente, a disponibilidade de água para o uso na região. Não sei o que vocês pensam disso, se alguém quiser comentar. Bom, pessoal, esse é o resultado da nossa atividade de hoje, por assim dizer, né? Então, é meio que isso que a gente veio buscar. Isso ajuda principalmente, como eu já havia comentado, para a gente conseguir calibrar as nossas metas do plano, colocar essas prioridades para dentro do plano, organizar essas prioridades dentro da capacidade de realização também do plano e dos atores que vão ser chamados a assumir as suas responsabilidades frente às necessidades da gestão dos recursos hídricos, né? Então, esse é o nosso resultado de hoje. Eu vou agora devolver a palavra para a Karina, para a gente fazer o encerramento do evento de hoje, né? A Karina já colocou ali no chat para a gente, eu acho que o link do formulário eletrônico, então, assim, se vocês... a gente vai enviar também, para que vocês possam compartilhar esse formulário eletrônico, que basicamente é a mesma atividade que a gente fez aqui hoje, mas no formulário do Google. Se alguém quiser fazer mais alguma contribuição, tem espaço também para colocar observações, fazer comentários, né? A gente vai deixar disponível até o dia 24/11, até que é o dia da plenária do CBH, se eu não me engano. Então, eu vou passar a palavra para a Karina agora para fazer o encerramento do evento. Muito obrigado. É isso aí, muito obrigada, Vini. Eu agradeço a todo mundo que esteve conosco até esse momento. De fato, o link está ali, né, no chat. A gente vai enviar para todos aqueles que colocaram e-mail aqui ou enviaram, né, seus contatos no formulário de inscrição, aos conselheiros, né, do CBH São Mateus. Em nome do seu Luiz, que não pôde, né, voltar para a reunião para finalizar, eu acho que a gente deve agradecer essa manhã produtiva de contribuições e colocações de todos. Né? A gente ainda tem mais um evento, dia 2 de dezembro, quando a gente vai apresentar o plano de ações, a proposta do plano de ações para o PDRH do Rio São Mateus. Então, é importante que a gente se faça presente também nesse evento, né, para que a gente possa olhar, né, o resultado de todo esse processo de contribuições. E por isso também o formulário só fica disponível até o dia 24, para que a gente tenha tempo suficiente para agregar todas as informações à proposta que vai ser apresentada. Lembrando que a gente segue conversando, né? A equipe da Profil está disponível para receber essas contribuições, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus está disponível para seguir conversando, né? Estabelecendo os vínculos institucionais que são necessários para que, em seguida, né, a conclusão do PDRH, a gente consiga já iniciar a próxima etapa, que é tirar tudo do papel e fazer acontecer na bacia hidrográfica. Com isso, eu passo a palavra para o Túlio para dar o seu recado final e agradeço a contribuição de todos.
Obrigado, Karina. Eu agradeço a todos que fizeram parte conosco desse evento, né? Eu acho que é mais uma etapa cumprida. Destaco, né, a importância, né, de se priorizar, né? A gente sabe da carência em todos os sentidos, quantitativos, qualitativos, né? E a disponibilidade hídrica, ela envolve esses dois aspectos. Então, a gente sabe, né, é importante esse exercício que foi feito hoje, para a gente priorizar o que é mais prioritário, né? Parece redundante, mas em outras ocasiões já se foi se falado, né? Quando a gente fala que tudo é prioridade, então nada é prioritário. Então, enfim, né? Daí a importância desse exercício feito hoje. Destaco, né, para dia 2, a gente poder chamar o maior número possível de pessoas, não só para ver o que foi elaborado em termos de planejamento, de ações, né? Mas para que todos já possam dar, né? Tenham a consciência do desafio, das responsabilidades, né? Então, tragam, né, vocês façam presentes, vai ser um prazer estar conosco, né, no dia 2, e tragam mais gente para a gente poder, né, passar a régua, como que a gente fala aqui em Minas. Então, agradeço a presença de todos, da bacia, de fora da bacia, né, dos colegas aí do IGAM, do CISEMA, que fazem presente, a equipe da Profil, né, conselheiros do comitê, né, meu muito obrigado por esse encerramento dessa etapa de hoje. Devolvo a palavra, Karina. Muito obrigado. Muito obrigada, Túlio. Muito obrigada a todos. A gente segue falando. O nosso evento está encerrado. E a partir hoje à tarde, a gente já deixa disponível no canal do YouTube, né? PDRH Leste de Minas, e lá no perfil do Facebook, para que vocês possam compartilhar com quem não pôde estar conosco aqui hoje. Um bom dia, gente. Um abraço, gente. Bom dia.